Hallihallo! Liest du gern? Você gosta de ler? Se sim, esse vídeo foi feito para você, pois nele eu vou te dar diversas dicas de onde encontrar livros em alemão para ler de graça. No final do vídeo eu também vou dar algumas dicas de onde você encontra livros pagos que realmente valem a pena serem lidos, especialmente se você está no começo dos seus estudos de alemão. Começando com os clássicos. Se alguma vez você já teve vontade de ler alguns dos contos dos irmãos Grimm, ou ainda, quem sabe, algumas das obras do Goethe, como Os Sofrimentos do Jovem Werther, você encontra todos eles em alemão, totalmente de graça, no site do Projekt Gutenberg. O projeto conta com mais de 10.000 obras de 2.000 escritores alemães e que estão totalmente disponíveis de graça no site. Quem prefere pode, é claro, imprimir ou ainda entrar no link que eles deixam disponível para você baixar esses livros para ler no Kindle. E para você não ter que digitar, eu vou deixar esse site aqui na descrição do vídeo. Mas é claro, esses livros são clássicos, o que significa que são obras escritas que são mais antigas. Ou seja, os diálogos e a própria narrativa são escritas com palavras que talvez não sejam tão utilizadas no dia a dia hoje. Uma outra alternativa para você ler livros mais atuais e que são mais focados em talvez diálogos, alguns romances mais leves, são encontrados neste site que eu estou deixando escrito aqui, que é o Bookrix. Ele tem em outras línguas também, mas uma das línguas em que livros são divulgados é a língua alemã. Nele você encontra muitas e muitas obras de vários autores independentes, ou seja, não são livros que foram necessariamente impressos ou publicados por uma editora grande, são pessoas que estão disponibilizando os seus livros independentemente. Na Amazon você também encontra diversos livros para você ler e baixar de graça. Você não precisa nem ter a conta do Amazon Prime. Qualquer pessoa pode entrar lá no site e baixar. Tem um pouco de clássicos e tem várias histórias infantis. Uma autora que escreve livros infantis e que eu acho que escreve umas histórias muitíssimo fofinhas é a Dorothee Müller. O legal dessas histórias é que tem bastante diálogo, então isso ajuda bastante a praticar o alemão. Porém, são histórias para criança, talvez você não se interesse muito por elas e também tem muita fábula. O legal é que você aprende bastante nomes de animais, mas talvez isso não seja o foco para você treinar o seu alemão que você treina no dia a dia. Então, elas são legais, mas tem algumas ressalvas. Algo muito importante de se ter em mente é que não é porque essas histórias são escritas para crianças que elas são histórias fáceis de ler. Por quê? Porque apesar do vocabulário ser um pouco realmente mais simplificado e ter bastante diálogo, o vocabulário utilizado nessas histórias, eles não são necessariamente os mesmos vocabulários que são aprendidos nos cursos de alemão. Então, para você que está ainda no nível A1 ou no A2, você possivelmente vai ter uma certa dificuldade de acompanhar a história. O diálogo talvez seja tranquilo, mas a história em si pode conter uma parte de vocabulário e uma parte de gramática que você não viu ainda. Por exemplo, com relação à gramática, geralmente a história ela é escrita utilizando o tempo passado pretéritum. E quando você está no A1 e no A2, geralmente o pretéritum não é muito visto. Os alunos aprendem, é claro, a forma dos verbos regulares, como que funcionam com os verbos modais no A2, mas geralmente o que é mais treinado nesses níveis é o verbo do passado na forma do perfect. Então, se você ainda não chegou no B1, talvez você vai ter uma certa dificuldade de acompanhar as histórias. Inclusive, eu recomendo que você, aluno de alemão, só comece a ler livros que foram escritos realmente para nativos depois que você está pelo menos na metade do B1, preferencialmente tendo terminado toda aquela gramática que é vista no B1. Porque sem essa gramática você talvez vai ficar muito perdido e vai ter dificuldade de ler esses livros. Mas e você que está no A1, no A2 ou ainda está começando o B1, vai ficar sem ler? É claro que não! Existem livros que foram feitos especificamente para estudantes de alemão. São os livros que geralmente têm a sigla DAF, Deutsch als Fremdsprache, alemão como língua estrangeira. E geralmente esse tipo de livro está ou realmente dividido pelos níveis, para pessoas que já terminaram A1, ou terminaram A2, terminaram B1, ou eles estão divididos por níveis
supostos de dificuldade, como fácil, médio e difícil. Infelizmente, esse tipo de livro a gente não encontra de graça na internet. Eu encontrei só um livro desses disponível para baixar de graça em alemão, que é no site da Amazon. É o livro Short Stories for Beginners. Ele é um livro focado em diálogos voltados especialmente para iniciantes na língua alemã. Para quem fala inglês, já notou que o título do livro está em inglês, ou seja, esse livro, além de conter os diálogos em alemão, ele também contém os diálogos em inglês e a tradução de diversas palavras que estão nesses diálogos para inglês. Se você não sabe inglês, também não tem problema, você pode utilizar o livro só lendo realmente os diálogos em alemão. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro para investir nesses livros e tem interesse de ler outras obras que são voltadas para alunos de alemão, no site da Amazon você encontra diversos desses livros no formato de e-book para você baixar e ler pelo Kindle ou no computador. Para quem gosta de histórias policiais, por exemplo, vai adorar a série Lernkrimis da Cornelsen. Tem títulos como Haifische in der Spree, Os Tubarões no Rio Spree e Teufel in Seide, O Diabo em Seda. Há ainda a série Tatort da editora Klett. Se você não gosta tanto de história policial, vai se interessar talvez pela série Die Junge Daf Bibliothek, também da Cornelsen. Ou vai gostar ainda de alguns dos livros dos autores Elke Burger e Theo Scherling, da editora Klett. Eu vou deixar o link para todas essas séries aqui embaixo na descrição do vídeo também. São links para comprar na Amazon, mas vocês encontram esses livros também nos sites das próprias editoras. Geralmente, você só consegue comprar se você comprar no site alemão, então comprar pela Amazon é uma vantagem. E aí, me conta, já decidiu qual vai ser o seu próximo livro em alemão? E se você já leu algum livro, me conta aqui nos comentários que livro foi esse e o que você achou desse livro. Das ist alles für heute. Danke, Leute. Tschüss.